Olá, pessoal! Vamos aí estudar o direito civil. Ficaremos nesse curso por conta de direito de família e direito das sucessões. Ok? Meu nome é Bárbara Queiroz de Mello Alencar, eu sou aí advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, sou doutoranda em Direito Internacional Público e Privado pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e sou aí hoje analista do Sebrae Goiás. Certo? Sou aí professora de diversos cursos preparatórios para concurso, professora de cursos de pós-graduação, e aqui com vocês nós vamos aí seguir o direito de família e o direito das sucessões, certo? Vamos começar realmente do início, pensando agora em direito de família. Vamos começar aí pelo conceito de família hoje. Olha só, um indício, uma dica do conceito de família hoje, do tipo, do caráter do conceito de família hoje, você encontra na mudança dos nomes dos manuais de direito de família, não é? Antigamente, os livros de direito de família geralmente chamavam Manual de Direito de Família, não é? Ou livro, curso de direito de família. Hoje, esses nomes vêm mudando, não é? Pega, por exemplo, o nome do livro da professora Maria Berenice Dias, o nome do livro do professor Paulo Lobo, o nome do livro do professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenval, dos professores Cristiano Chaves e Nelson Rosenval. Todos esses livros mais atuais, eles têm um nome diferente. Que nome é esse? Manual de Direito das Famílias, certo? Isso já te dá uma dica, já te dá um indício. Hoje, família é considerada como algo plural, não é? Famílias. Manual de Direito das Famílias. Então, o Instituto Família hoje é tido como algo plural, como algo amplo, certo? A doutrina tende a fazer o seguinte: ou ela conceitua a família de uma forma bem ampla, ou ela opta por não conceituar, certo? Então é essa aí a opção, é essa aí a posição da doutrina moderna. Família é algo que não deve ser conceituado. Por quê? Porque quando você conceitua algo, você restringe. Aquilo que não se encaixe naquele conceito pré-estabelecido, fica de fora, concorda? Quando eu conceituo algo, eu estabeleço limites. E aquilo que fique de fora desses limites, fica aí restringido, fica excluído do conceito, certo? Então a doutrina moderna fala o seguinte: melhor do que conceituar família é estabelecer características mínimas, certo? Então hoje a família não deve ser conceituada, ela deve respeitar características. E quais são essas características aí que devem ser respeitadas pela família hoje? A família é um grupo, é uma união de pessoas socioafetiva, anaparental e eudemonista. Olha só, então essas são as características principais da família hoje. Ela é socioafetiva, ela é anaparental e ela é eudemonista. Um por um, vamos lá. A família é socioafetiva. Isso quer dizer que a família é determinada pelo princípio da afetividade e não pelo poder ou pela força ou pela técnica legislativa, como já foi um dia, pelos vínculos sanguíneos, ok? Hoje o que faz com que aquele grupo seja considerado como família é o vínculo da socioafetividade. Dessa socioafetividade eu tenho o afeto, não é? O carinho, a vontade que faz com que aquelas pessoas vivam juntas. E eu tiro na prática dessa característica da família efeitos, por exemplo, com relação à filiação, não é? Hoje nós temos filhos socioafetivos, pais socioafetivos. Hoje nós temos então a possibilidade de parentesco socioafetivo. Então, esse parentesco socioafetivo vem do princípio da afetividade, vem dessa característica da família de ser socioafetiva. Esse princípio da afetividade, ele se encontra incluído dentro do Código Civil no artigo 1593. Lá na Constituição Federal ele já está, né, protegido, mas dentro do Código Civil nós encontramos essa possibilidade no artigo 1593, que traz os tipos de
de parentesco. Quais são os parentescos que nós temos hoje? O parentesco é natural ou civil? Então tá, eu tenho dois tipos básicos aí de parentesco. Parentesco natural, chamado também de parentesco biológico ou consanguíneo, e parentesco civil. Qual que é a diferença entre eles? Parentesco natural, biológico ou consanguíneo é aquele proveniente de sangue, certo? É aquele que, se eu fizer o teste de DNA, sai lá no exame científico, no exame técnico, se é pai ou se não é pai, se é mãe ou se não é mãe, se é parente ou se não é parente biológico, certo? Agora, é tido como parentesco civil todo e qualquer parentesco que não seja o parentesco natural, consanguíneo ou biológico, certo? É o que diz o 1593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, o que for parentesco consanguíneo é parentesco natural, biológico ou consanguíneo. Agora, os outros tipos de parentesco são tipos de parentesco civil. Me diz, hoje, quais são os tipos de parentesco civil que nós temos? Quais são as possibilidades de parentesco civil? Me conta. Você está cansado de saber, que é o que sempre foi desde a época do Código de 16. É o parentesco proveniente do quê? Da adoção. Exatamente, o parentesco proveniente da adoção. Se eu fizer o exame num pai e num filho adotivo, eu tenho vínculo consanguíneo? Não. Mas eu tenho parentesco, ele é pai tanto quanto um pai consanguíneo? Sim, só que proveniente de um vínculo civil, proveniente de um parentesco civil, proveniente do procedimento de adoção, certo? Só que hoje eu tenho mais possibilidades de parentesco civil. Quais são as outras possibilidades? Eu posso também ter parentesco civil proveniente da inseminação artificial heteróloga e posso também ter parentesco civil proveniente da posse de estado de filho. Posse de estado de filho é o que a gente chama de parentalidade socioafetiva. Então, hoje eu tenho 3 possibilidades de parentesco civil. Quais são elas? Aquele proveniente da adoção, aquele proveniente da inseminação artificial heteróloga e aquele proveniente da posse de estado de filho, da parentalidade socioafetiva. Bárbara, como assim? Parentesco civil proveniente do que mesmo? Inseminação artificial o quê? Inseminação artificial heteróloga. Que situação é essa? Eu tenho inseminação artificial homóloga e heteróloga. A homóloga, se eu tenho homóloga, isso vem de algo que é igual, não é? Heteróloga me traz uma ideia de diferente, não é? Homo e hétero, certo? A inseminação artificial homóloga é aquela que acontece com os gametas do próprio casal. Vamos supor que nós temos aí um casal, homem e mulher. Pode ser marido e esposa ou não, né? Nós temos aí um homem e uma mulher, certo? E eles têm aí a intenção de ter um filho. Só que algum deles, ou os dois, ou não importa, tem algum problema na locomoção do gameta, no caso do homem, ou algum problema na fecundação, na junção aí do gameta feminino e masculino. Então, eles podem buscar uma inseminação artificial homóloga, que é um tipo de reprodução assistida, que usa esses gametas do próprio casal, do homem e da mulher, aquele casal que quer ter um filho, e possibilita essa junção, né? Extracorpórea ou intracorpórea, mas com o auxílio da ciência é feita essa junção dos gametas dos próprios genitores. Certo? Só que na inseminação artificial heteróloga, eu trato com algo diferente. O que é isso? Eu não trato com os gametas do casal. Eu trato com gametas de doadores. E aí eu posso ter a doação de um óvulo, a doação de um espermatozoide, a doação de ambos. Certo? Qual que é o mais comum? O mais comum é ocorrer a inseminação artificial heteróloga com a doação de sêmen. Tanto é que a gente fala dos bancos de sêmen, não é? Então, o caso mais comum é qual? A mulher tem um gameta viável, né? O óvulo dessa mulher é viável, mas por algum motivo, os gametas desse homem, parte desse casal, não são aí gametas viáveis, certo? E essa mulher pode ter um filho biologicamente dela. Ok, eles, de comum acordo...